Boa noite. Quero primeiramente agradecer a todos os inscritos em nossa live de hoje, com expressiva audiência, o que nos traz mais responsabilidade e a certeza de que, como Instituto de Educação, estamos no caminho certo, de contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das empresas. Meu nome é Danilo Vilalva, sou Head de Negócios e Parcerias Estratégicas do Instituto Febraban. Agradeço imensamente a presença de nossos convidados. Temos a honra de receber na live a importância das cooperativas de crédito no cenário atual, os reconhecidos executivos dos grandes players desse segmento. Aifa, economista, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central Rondon e Sicoob União Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, membro do Conselho de Administração do Centro Cooperativo Sicoob e do Conselho Superior do Instituto Sicoob para o Desenvolvimento Sustentável. Valmir Fernandes Segato, que acumula 27 anos de experiência no setor bancário, ocupando atualmente a posição de CEO da Sicoob Credit Citrus. Tiago Schmidt, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira, membro da Comissão Especial de Estudos em Direitos Cooperativos da OAB Rio Grande do Sul. Também estará conosco Mauro Melo, CEO e sócio fundador da Credilink Informações de Crédito, pioneiro da gestão de dados cadastrais e ferramentas de localização no Brasil, com mais de 30 anos de experiência em crédito, vendas e combate a fraudes. Temos o imenso prazer de ter conosco o idealizador da live, consultor e palestrante, especializado em cooperativismo de crédito, professor Mário Morishita, também com mais de 25 anos, como docente em cursos de graduação, MBA e pós, e mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Gente, é só fera! Por isso que temos uma audiência tão bacana na data de hoje. Gostaria de inicializar contextualizando e aquecendo esta conversa com a experiência de mais de um século. As cooperativas de crédito crescem e se destacam num mercado altamente competitivo e tecnológico. Num país com mais de 160 instituições financeiras, fintechs, bancos digitais, eles nos contarão sobre os diferenciais e conceitos de um case total de sucesso no Brasil e no mundo. Com a palavra, nossos convidados, iniciando pelo querido professor Mário Morishita. Boa noite a todos e a todas, né? É uma honra muito grande contar, né, com esta noite com pessoas, né, que têm uma significância, um renome no cooperativismo. Valmir, Tiago, a Aifa, obrigado, Mauro, pelo aceite, né, do convite da Febraban para compartilhar os seus conhecimentos, né, pela experiência, vivência que vocês têm no cooperativismo de crédito. E esperamos nós, né, compartilharmos um pouco mais, né, do que é este mercado do cooperativismo de crédito que não para de crescer. Daí o nome, né, como Desafios e Oportunidades do Cooperativismo de Crédito. Acho que é esse a palavra, o tema que nós vamos trabalhar sobre essas perspectivas das cooperativas também. Eu acho que é um outro ponto para quem está nos assistindo. O que vai acontecer no segmento do cooperativismo de crédito para 21. Tá? E nós estamos compartilhando esta live, e semana do dia 24 e 26, nós tivemos aqui na Febraban um Spot Summit, que foram abordados temas atuais de mercado,
como LGPD e fraudes e riscos ao crédito, desafios e oportunidades. Então, nesta oportunidade, dia 24 e 26 de novembro passado, nós tivemos estes temas discutindo, conversando com especialistas em LGPD, prevenção a fraudes e riscos ao crédito. E esta noite, nós contamos aí com o Valmir, com a AIFA, com o Tiago e o Mauro, para contar um pouco sobre os desafios e oportunidades do cooperativismo de crédito. E nós, como consultor, temos verificado que este mercado do cooperativismo de crédito, o cenário econômico tem sido bastante favorável, né, para o cooperativismo de crédito e para o mercado. Então, parabéns aos convidados e aos que estão nos assistindo, que estão ligados a cooperativas de crédito. E o que a gente tem visto hoje, né, como consultor de mercado para o segmento de cooperativismo, né, o crescimento da carteira de crédito como um todo no sistema financeiro, a participação de crédito no PIB do Brasil, nós chegamos no mês de outubro a um índice de 53,4%. Este já é um recorde nos últimos 10 anos. Nós estamos hoje no mercado de crédito, falando de cifras de mais de 3 trilhões e 8 bilhões. Então, este é o mercado de crédito que nos espera e que nós vamos conversar nesta noite. E se vocês pegarem o crescimento da carteira de crédito mês a mês, vem crescendo, e de janeiro a outubro deste ano, nós tivemos um incremento de 11,3%, e que é muito relevante. E o maior desafio para o ano de 21 é o aumento na carteira de crédito de pessoas jurídicas. É isto que nós temos verificado nos últimos trimestres, né? E o segmento que mais tem crescido em termos de representatividade da cooperativa de crédito no cenário de crédito, nós temos apenas cerca de 10%. Né? E aí, dentro do que a gente estava conversando agora há pouco, a meta é chegar a 20% de participação neste segmento de crédito. E as cooperativas de crédito têm feito um grande trabalho junto aos associados, junto às comunidades, né, desta expansão de crédito. Né? Só para exemplificar com dados, em 2019, a carteira de crédito do cooperativismo cresceu mais de 25%. Então, hoje, a relevância que o cooperativismo de crédito tem para o mercado é de fundamental importância para o desenvolvimento e o crescimento deste país. Não só o crédito para a pessoa física e jurídica, nós temos visto, como consultor, o crescimento na carteira de crédito imobiliário. Este setor tem crescido mais de 44% nos últimos 12 meses. Isso, com certeza, trará mais empregos, né, um crescimento, né, e o investimento para a nossa economia. E a notícia boa é que a inadimplência no mercado ela está estabilizado em torno de 3,1, 3,2. Inclusive, em outubro, nós tivemos uma redução na inadimplência de 3,2 para 3,1. Então, é um dado importante quando nós estamos falando do principal produto das cooperativas de crédito, que é as operações de crédito. Então, a queda na inadimplência
por quinto mês consecutivo, é um dado importante para nós conversarmos aqui nesta noite. E a notícia boa desta semana, da semana passada, foi o crescimento do PIB de 7,7 positivo, né? Sendo que no trimestre anterior nós tivemos um PIB negativo de menos 9,9. Então, isto já é um sinal que o ano de 21 para o cooperativismo de crédito é muito promissor. E o crescimento da economia regional nas comunidades onde nós temos o cooperativismo de crédito inserido, né, é um dos grandes diferenciais que nós temos. Então, esses são alguns dados que são interessantes para nós debatermos aqui esta noite. E outro dado que chama nossa atenção é um pouco o crescimento que nós tivemos do índice de inflação, o IPCA, de 0,89. Então, esse é um desafio para a nossa economia. Tá? Em outubro, o IPCA foi de 0,86. Em setembro, era 0,64. Então, nós estamos vendo um pouco do crescimento do índice de inflação. Mas nada que não seja atingido a meta de 4% ao ano. E tudo isso, né, colaborando. A Selic a 2% é outro desafio para nós do cooperativismo. Como arrumar receitas para 21? Com a Selic de 2%, com o PIX, né, com Open Bank, LGPD, cadastro positivo. Então, são desafios que nós temos para o próximo ano. E vou colocar alguns pontos que eu pensei em compartilhar como desafios, né? E projeções para 21 para as cooperativas de crédito. Um dos temas que nós selecionamos, falar de crédito, novas concessões de crédito, é a receita das cooperativas, vai ser o produto crédito. Mas é um crédito com mais qualidade, com mais segurança, né? Para isto, nós precisamos ter as nossas equipes de colaboradores, diretores, conselheiros totalmente alinhados. E sobre conselhos e diretoria, esta noite o Tiago Schmidt vai compartilhar sobre o tema governança corporativa, a prática da cooperativa Sicredi Pioneira. Além disso, nós temos que ter um olhar mais crítico e também cuidar das nossas prospecções, que nós queremos crescer, mas crescer sem qualidade, nós vamos trazer problemas futuros. Então, a prospecção, olhar a nossa carteira de inativos, que na média das cooperativas gira em torno de 18% a 20%, dependendo da cooperativa, é um indicador que nós precisamos melhorar. Além de ter mitigadores de risco, como gestão de carteira, monitoramento de carteira, a pulverização de riscos. Então, são alguns pontos que a gente está trazendo aqui para esta conversa desta noite. Tudo bem, pessoal? Então, esse é uma introdução do que será a nossa conversa. E, dando continuidade, eu vou pedir aqui para o Valmir, né, nosso primeiro convidado, né, falar sobre estas perspectivas, né, e desafios do cooperativismo para 21. Valmir, por gentileza, vamos lá. Não estamos te ouvindo, Valmir, teu áudio está desligado.
Exato, desculpa. Professor Mário, boa noite, muito obrigado pelo convite. Danilo Vilalva, Edilene aqui que nos apoia, nos dá todo o suporte. Ao Mauro aqui, que também está sempre presente aí, contando sobre o tema de riscos aí, um trabalho que ele faz há muito tempo no mercado. O Aifa, prazer estar com você hoje, boa noite. Tiago, nas mais outras lives que temos feito aí, compartilhando todos esses desafios que o professor Mário aqui já jogou na mesa, e ele já deu uma introdução bastante abrangente, falando bastante do que está acontecendo, né? Tanto de visões de ambiente externo, ambiente interno nas cooperativas, passando por uma reflexão do que o ano nos trouxe, né? Uma queda abrupta. A chegada da pandemia já foi uma condição de disrupção, tanto no ambiente sanitário, que a gente, como população, vive no mundo inteiro, como também no ambiente econômico, né? A queda abrupta do PIB geral global e com a recuperação neste trimestre, no caso do Brasil, já mostra aí um pouco de passagem do cenário, mas ainda cheio de desafios, né? Não significa que 7% de crescimento no terceiro trimestre já coloca aí em condições totalmente recuperadas. Ainda deve estar aí fechando com menos de 4%, né, o ano. Mas do outro lado, você olha para 2021, você vê analistas colocando que o crescimento do ano que vem atinge os 4%, né? Portanto, 3,5%, 4% de um ano para outro aqui nesse final de ciclo pode projetar aí, como você bem colocou, né, professor Mário, um ano já de oportunidades, né? Isso já dá ensejo para a gente discutir bastante coisas, mas a gente tem que estar ponderando alguns aspectos do cenário externos aqui que podem nos trazer, dentro das oportunidades, as superações de desafios. Entre eles, talvez o maior destaque aí é que para poder passar esse ciclo significativamente importante que a pandemia colocou, é que a nível de governo foi necessário fazer frente a gastos importantes, né? Então, o tema fiscal para o ano que vem, ele pode ser uma, uma, uma ponte aí a ser superada com as suas dificuldades, já que para compor recursos, as concessões, a liberação de recursos no geral no país foram bastante importantes, né? Nessa, nessa medida de contribuição, naturalmente, essa conta vai ter que ser ajustada. Então, o desafio fiscal para 2021 é um contexto importante que em vários fóruns de discussão isso tem sido debatido como ser feito, né? Naturalmente que teve alguns setores que foram, de certa forma, aí, acompanhando as ondas de oportunidade, como o setor de agronegócios, a cadeia toda do agronegócio, acompanhando aí a oportunidade que a própria variação cambial propôs, e os países importadores, observando os preços das commodities no Brasil, tiveram também a oportunidade de canalizar compras, isso fortaleceu bastante o setor. Isso é importante que tem muitas cooperativas que na sua base de origem ela vem do agronegócio. E as regiões agrícolas do Brasil estão bastante inseridas com o sistema cooperativo de crédito. Já visto alguns exemplos, a própria Credicitos nasceu da iniciativa de produtores rurais de uma cooperativa de produção. E outras tantas dentro do país. Então, assim, o crescimento do agronegócio no modelo em expansão na exportação, contribuindo bastante para a condição positiva da balança, né, nesse aspecto, faz com que tenha aí um cenário para o ano que vem ainda positivo, e esse ano já alcançado algumas oportunidades, né? Entre dos outros aspectos que olha observando aí no ambiente externo, mas totalmente voltado ao cooperativismo, como você colocou, o Paulo já num momento já fez uma reportagem recente, né, mas falando ali entre as características do cooperativismo, uma agenda aí da ABC Hashtag, que o próprio Banco Central se propôs no sentido de evoluir o que é a participação do cooperativismo, estimulando através de propostas, que modifiquem alguns temas, evoluam com outros, superem outros e proporcionem essa participação de market share maior do mercado financeiro através do cooperativismo de crédito. Pesa para o cooperativismo de crédito a qualidade de ter no seu quadro os associados
participando das decisões, e a sua capacidade de regionalização, né, que ela tem muita participação no mercado, considerando as suas regionalizações, suas oportunidades locais. E o ambiente de resultado, ele é voltado para o seu associado, que determina a sua entrega dentro da comunidade que ele faz, ou seja, isso tem um fortalecimento econômico local bastante importante. Então, para o cooperativismo de crédito, todo esse cenário de ambiente que estão falando externos aí, né, a própria evolução que está prevista, ainda assim vai ter alguns aspectos importantes. A própria Selic, né, projetando ali um aumento, sim, de 2 para 3%, mas baseado também numa potencial aumento de inflação, que você está se discutindo se isso tem aí aderência, como colocou, né, desse mês, já com novembro chamando a atenção. E também, por outro lado, essa própria inflação vem com pressão de commodities, né? As commodities agrícolas sofrendo pressões importantes aí, e o ajuste fiscal que também pode trazer pressões importantes. Ou seja, os cenários têm variáveis. Se a gente estivesse falando, talvez há um ano atrás aqui de oportunidades, a gente estava lembrando que o mundo VUCA estava entrando em ebulição. E nós estamos no meio da evolução do mundo VUCA, né? A volatilidade alta, né? A ambiguidade nas situações. Isso faz com que esse ambiente interno na cooperativa seja de grande atenção para verificar as oportunidades do ano que vem. O que eu estou querendo dizer com isso, né? A eficiência operacional passa a ser determinante numa organização. Não é diferente para o cooperativismo de crédito, né? Se a gente vai ter uma expansão de crédito, como já teve esse ano, ela vai estar calçada numa boa expansão da captação, porque você tem que fazer frente às captações, às operações de crédito com elas tendo o seu lastro na captação. E esse ano a gente experimentou uma evolução disso importante. Então, o cooperativismo, não só como mercado financeiro, tendo recebido mais captação, tem agora, na sua oportunidade daqueles que o fizeram, a oportunidade de colocar mais crédito e fazer uma operação de crédito de forma bastante de qualidade, bastante prospectiva na sua capacidade de oportunidade e suficiência que determina uma boa condição de crédito. Ela é imperativo para que você também trabalhe fortemente um dos pontos de custo operacional importante, que é as provisões, ou melhor, que são as provisões. Naturalmente, as operações de crédito bem constituídas vão trabalhar fortemente para que a gente tenha uma operação mais sadia. Considerando isso daí, e olhando ainda dentro dos aspectos que tem de oportunidade, o tema da observância ganha cada vez mais contundência. Então, ele também traz um aspecto operacional importante. A Lei Geral de Proteção de Dados e as suas implicações operacionais, controles internos, observância que se faz necessário, a revisão da própria Basileia 3, aí, que está em discussão, que também pode trazer IRFS 9, trazendo outras observâncias sistêmicas, considerando o aspecto contábil. Todos essas considerações do ambiente externo, e somados também até a outros potenciais riscos que aumentaram com riscos cibernéticos, eles são um somatório de esforços de custos internos, que baseado nas receitas, como o senhor bem colocou, professor, com taxa de 2%. O histórico recente nosso vem de Selic de 13, 14, onde você fazia margens operacionais baseado em spreads bastante mais generosos, que hoje não está deixando muito espaço para isso, né? Com Selic de 2, né? Nós estamos falando aqui de operações de crédito girando aí com 2, 3% de spread, 5%, considerando que isso tem aí todo um risco operacional, risco de crédito pautado nos seus custos, além da própria operação em si, você começa a ter margens bastante apertadas. Mas aí que está a necessidade da expansão do crédito, justamente como oportunidade, sem deixar de considerar os aspectos de observância e risco, que eles vão cada vez estar mais pressionados, cada vez mais presentes nas discussões. Agora, o tema principal acaba sendo como discutir o custo operacional. Como é que a gente pode observar como oportunidade no sistema cooperativo uma palavrinha que está, inclusive, lá dentro dos princípios cooperativistas, né? A intercooperação. Potenciais intercooperações sistêmicas, potenciais intercooperações operacionais
e potenciais intercooperações dos próprios negócios em si, porque o sistema cooperativo tem sua similaridade, apesar de sistemas, né, como tem o Sicredi, tem o Cicobi, Cressol e tudo mais, todos têm um princípio básico. Então, tem oportunidades aí até de ser discutida. Um dos pontos da agenda BC Hashtag fala de intercooperação, né? Operações de crédito entre duas cooperativas com seus patrimônios de referência diferentes, permitindo você atender um cooperado em conjunto através de uma ou mais cooperativas, né? O que significa uma operação, né, estruturada, né, sindicalizada, comum no mercado, entre cooperativas, por exemplo. Dessa forma, está mostrando uma oportunidade que o sistema cooperativo tem de se organizar. Até nas formas de captação, que recentemente a própria poupança, passando que poderia ser feita através de singulares, os papéis que entraram no sistema cooperativo, tudo isso deram, no histórico recente, condições da cooperativa se estabelecer de forma mais, organicamente falando, né, de forma mais presente na comunidade e levando produtos e serviços bem próximos, ou se não totalmente iguais, ao sistema financeiro, geral. Eu acho que aí está o desafio de todos esse contexto, mas dentro desse contexto, soma-se um que ele é preponderante e ele passa por também um dos princípios da cooperativa, que é a educação. Tanto a educação dos cooperados, no aspecto da educação financeira, quanto da formação dos seus dirigentes, da formação dos seus colaboradores, para que eles tenham níveis adequados de colocar tanto produtos quanto na governança, o gerenciamento da cooperativa, e por aí passa o tema de pessoas, né? Então, o tema de pessoas ele é preponderante. O cooperativismo tem feito evoluções sistematicamente e contundentemente presentes na formação das pessoas. São cursos, formação de dirigentes, formação de colaboradores, parcerias com grandes instituições, Fundação Getúlio Vargas. Nós temos parceria com a Startse aqui, organismos internacionais, MIT, organismos locais, né, próprio Sebrae, formação tanto interna quanto externa. Esse talvez seja um capítulo de oportunidade que a cooperativa sabe abraçar, e eu acho que ela pode, abraçando ainda mais, ganhar reforços de evolução importante quando se trata de cuidar de pessoas no aspecto de formação e também no aspecto de entregas, né? Entregas com maior qualidade, entregas com maior contundência e competitiva. Isso faz, associados àqueles aspectos que formam o cooperativismo, a sua capacidade de regionalização, de estar próximo da comunidade, a participação do sócio, né, nas suas decisões, através das suas assembleias. Esse ano, na evolução das assembleias digitais, nós tivemos a experiência aqui de trazer 8.500 associados através de assembleia digital. Isso nos colocou numa oportunidade de ter cada vez mais a participação do sócio, e com ele participando, ele enxerga o melhor que é para ele, para a cooperativa, participa das decisões e, de forma responsável, a cooperativa transforma as sobras de volta para a sua própria comunidade, né? Além das aplicações sociais, dos seus componentes estatutários ali, seja através de fundos sociais, fundos educacionais, regulamentares ou não, a cooperativa tem essa característica da decisão em conjunto na sua localidade. Então, isso faz com que tenha aí um ambiente competitivo importante e até interessante para poder resgatar um pouco das palavras que o Paulo Sérgio até fez na entrevista, aquilo que é próprio do cooperativismo. Então, faz com que tenha uma oportunidade bastante significativa. De certa forma, o resumo que eu acho que a gente pode olhar para 2021 é essa expansão do crédito, ela vai ser significativa, é importante, mas ela precisa estar carregada de uma qualidade na concessão bastante observada. Do outro lado, os ajustes fiscais aí, eles vão trazer dores naturais de ajuste, né, como foi a palavra colocada, que no ambiente não é só para o cooperativismo, é para todo mundo. Nós vamos viver no país e no mundo todo um ajuste disso. A própria pandemia caminhando aí começando com uma senhora de 91 anos, a vacinação no primeiro ato do mundo, nós estamos dizendo que nós estamos preservando, inclusive, as nossas maioridades que vão nos trazer experiência para olhar para o futuro. Ou seja, nós estamos preservando a sociedade rapidamente com o advento da vacina.
Isso implica em manter a população ativamente consumindo. E, de certa forma, ativamente consumindo significa que nós teremos, de novo, retomando a expansão do crédito e a expansão da captação. Esse é um movimento importante para observar o ano que vem. E, logicamente, se pudermos fechar aqui, professor Mário e demais, o tema é que a gente precisa buscar eficiência operacional, com observância interna, observância de custos, e dessa forma eu encerro aí, agradecendo todos a contribuição aí. Opa, depois vai ter outras perguntas, viu, Valmir? Tá bom. Ô, pessoal, deixa eu só fazer uma, né? Obrigado aí, Valmir. Pessoal que queira fazer perguntas, por favor, vocês têm o chat disponível, né? No final, nós vamos fazer um talk show com os nossos convidados, né? Sobre os temas que vocês queiram fazer as perguntas, tá, pessoal? E, em seguida, gostaria de convidar nossa amiga Aifa, né? Presidente do Central Sicoob Rondon de Cuiabá. Cuiabá, Mato Grosso, né? Que é um estado do agronegócio com crescimento do PIB no estado do Mato Grosso de 12,6%. Portanto, é o estado de maior crescimento de PIB. Tá? Além da presença dela aqui conosco para compartilhar sobre os desafios da mulher no cooperativismo e também sobre a pujança da economia no estado do Mato Grosso. E eu estou vendo aqui no convidado, nós estamos vendo Clademir Salmória, executivo da Central Rondon de Cuiabá. Muito obrigado pela audiência, Clademir Salmória. E também o presidente do conselho, né, o Maurício Nantes, estou visualizando ele aqui, né, prestigiando este evento da INF-FEBRABAN com nossos convidados. Então, Aifa, falar um pouco sobre o crescimento, sobre o agro no estado, né, onde você atua bastante, né, tanto no Mato Grosso como no Mato Grosso do Sul, porque sua cooperativa também atua no Mato Grosso do Sul, né? E também, né, sobre o desafio da mulher no cooperativismo. Gostaria que você compartilhasse aí da sua opinião, da sua visão sobre esses dois temas. Por favor. Obrigada, professor Mário. Prazer estar aqui com vocês, meus amigos painelistas. Valmir, prazer vê-lo, mesmo que virtualmente, né? Mas nos conhecemos já. Tiago, um prazer te conhecer, Danilo, Mauro, Edilane, que tanto nos ajudou nesse período de preparo, tá, gente, desse momento aqui. Boa noite a todos que estão na sala. Como o professor Mário já disse, a gente atua nos estados do Mato Grosso do Sul e parte de Rondônia. E cooperativismo nesses 3 estados já faz parte do nosso DNA. Os 3 estados somam juntos 272 municípios e tem cooperativas de crédito em todos esses municípios, independente de sistemas. Todos os municípios desses 3 estados conhecem o cooperativismo de crédito. No começo da sala, a gente estava tendo um papo, o Tiago falou uma frase muito importante. Nós somos muito jovens ainda nesse negócio. Nós estamos nesse processo de ofertar cooperativismo de crédito às sociedades, às comunidades onde a gente atua, há 10 anos, de fato, porque antes a gente tinha mais um trato muito em grupos, muito segmentados, né? As cooperativas eram criadas para atender determinados grupos, para impulsionar aquele grupo em qualquer atividade que ele queria ter um pouquinho de independência, aí se juntava toda a história de cooperativa, gente, é dessa forma. Juntou um grupo para ele conseguir junto tornar aquele serviço financeiro, aquele produto que ele precisa, um pouco mais fácil de ser adquirido, de ser usado. Essas são as histórias de cooperativismo de crédito, né? E nós estamos hoje nesses 3 estados, onde o pilar do crescimento
é o agronegócio. Não tem como você vir trabalhar aqui e não ter relações com o agronegócio. E mais um motivo da gente ter tanto esse DNA, porque o agronegócio também se originou, como alguém disse no início, no cooperativismo, né? Se juntando ali para se fortalecer e ter um custo menor, ter uma logística de escoamento, algo que necessitasse para aquele grupo que produzia, montava-se uma cooperativa. Então, isso é pacificado nas nossas regiões, é muito tranquilo, são regiões que crescem muito, como o professor Mário já nos passou, né? É um PIB que cresce acima da média. Junto com ele, o cooperativismo de crédito cresce. Juntando os 3 estados, nós temos 6 milhões de habitantes, são estados pequenos, né? Em termos habitacionais, o número de habitantes ainda é muito pequeno se comparado aos grandes centros brasileiros, né? Nós temos, nesses 3 estados, a soma de 1 milhão de associados. Então, a gente ocupa 15% da população economicamente ativa e da população existente nos estados, a gente está com 15% dessa população dentro de cooperativas. Isso, para nós, faz, né, com que a história do cooperativismo nos 3 estados seja uma história de crescimento e de sucesso, né? Na última década, por que eu falei que citei a fala do Tiago? Porque realmente foi na última década que a gente viu, nós pudemos materializar esse sonho nosso de oferecer cooperativismo para as pessoas. Nós tivemos um crescimento médio na carteira de crédito, nos ativos, no patrimônio das cooperativas, em média, na última década, tá? De 400%. Então, realmente, o nosso crescimento veio nos últimos 10 anos, e agora, nestes últimos anos, né, a gente solidificou com diversas alterações no nosso modo de agir, como disse o Palmir, né? A gente intensificou controles e passamos a investir mais em pessoas, passamos a qualificar pessoas, nos preocupar muito em cumprir, assim, de maneira muito efetiva a legislação. Por que eu falo isso? Porque antes a gente queria cumprir, mas às vezes nós não tínhamos pessoas preparadas para isso. E hoje nós fazemos investimento. O professor Mário é um grande parceiro nosso na capacitação de pessoas para entender que na prospecção tem que ser respeitados alguns aspectos, né? Porque o cooperativismo tem também a característica de muitas pessoas pensarem que ele é informal. Então, às vezes, vem pessoas para nós, né, associar conosco, que não têm a formalidade necessária. Aí entra o cooperativismo como parceiro em auxiliar essas pessoas, trazer para elas formalidade para que ela possa ter acesso ao crédito. Faz parte, inclusive, né, como nós já falamos atrás aí, da agenda HASH do Banco Central, né, mais cidadania, sistema financeiro nacional mais eficiente, crédito mais barato, legislação mais moderna, está vindo aí a alteração da nossa Lei Complementar 130, né, que está tramitando também no Congresso para tornar a nossa vida um pouco mais leve, né, na questão burocrática. Mas dentro desses pilares da agenda HASH, foi exigido do cooperativismo ações, né? E junto com essas ações, veio a responsabilidade nossa de fazer educação financeira também. E para mim, essas parcerias de formar, ajudar a formalidade da pessoa jurídica pequena, de mostrar para ele como usar os produtos, faz parte da nossa educação financeira e é um dos princípios cooperativistas, né? A gente precisa também investir, esse é o nosso diferencial quando a gente diz que é cooperativa, que a gente se preocupa muito com a nossa comunidade ali. E, no geral, o cooperativismo no Mato Grosso do Sul e Rondônia, cumpre essa missão. A gente faz muitas ações de educação para cumprir essa exigência, né, da agenda BC-REST. A gente tem sobrevivido, né, professor Mário,
diante desse cenário aí que o Valmir já falou, em 2016 nós tínhamos Selic de 14%, e em outubro de 2019 nós tínhamos Selic de 6,5%. Tudo bem, mas agora de um ano para cá nós temos Selic de 2%. E temos que sobreviver. E temos que ser cooperativista, cuidar do nosso associado, educá-lo, ajudá-lo a se organizar, né? Porque nós preocupamos com essa comunidade, e ser eficiente com essa taxa de juros tão baixa e essa necessidade tão grande de crédito. Porque os 3 estados, eles crescem mais ou menos na mesma proporção. Então, há uma necessidade muito grande de crédito. Então, a gente se prepara para isso, para ter controles, para ter um olhar muito especial no que chega até nós, na formalidade, para evitar provisões. Esse é o trabalho do professor Mário nos ajudando como parceiro. E continuando nessa caminhada de crescimento. Como é uma caminhada que a gente mediu 10 anos para cá, que cresceu em torno de 400%, a gente acredita que 2021 vem com muita coisa boa, vem com crescimento e vem com amadurecimento nosso para ajudar o nosso associado a ser mais organizado, ser mais educado. Quando a gente fala de mulheres, por que tem tão pouca mulher no cooperativismo de crédito? Porque era um mundo ainda muito masculino, essa é a resposta que vem. Mas não é só isso. A gente, para estar em qualquer carreira, tanto faz homem como mulher, que a gente queira que ela perdure, a gente tem que estudar muito, temos que nos preparar muito. E no cooperativismo de crédito não é diferente. Então, oportunidades tem. Como a gente já disse, nós somos jovens demais nesse mundo, então vem muitas oportunidades. Todas as mulheres que se interessarem, estiverem acharem que o cooperativismo de crédito é um viés que ela pode contribuir, pode se doar ali, dando um pouco do seu conhecimento, ou, isso quando eu falo assim, eu estou falando mais de conselho de administração, né? Ou a mulher de carreira mesmo, que queira se preparar para ocupar postos na cooperativa, como gerente, como superintendente, como diretora, a carreira existe. Se tem uma coisa hoje, não é um produto, não, gente. Eu estou falando de gente, não pode falar de produto. Mas se tem uma situação hoje que nos aflige muito, isso eu acredito que meus colegas vão concordar, é que a gente tem falta de pessoas preparadas, falta de pessoas qualificadas para assumirem os cargos. A gente vive trocando figurinha entre nós cooperativistas de todo o sistema. Olha, você conhece alguém para trabalhar no crédito? Você conhece alguém para trabalhar em controles? Porque precisamos de pessoas preparadas. Então, mulheres que se interessarem em estar no cooperativismo de crédito, tenham a certeza que há muitas oportunidades. E hoje existem muitas escolas importantes, como Fundação Dom Cabral, FGV, algumas escolas técnicas que estão formando, alguns sistemas, até cooperativos mesmo, que estão formando pessoas para trabalhar em cooperativas. A oportunidade está aí e temos muita chance de competir de igual com qualquer outro para ocupar um cargo, é só a gente se preparar. Portanto, falando do métier que eu conheço, que são os 3 estados, oportunidades de crescimento, de negócio, claro que com todos os cuidados, que a gente precisa ter, porque é um negócio com uma característica assim, que o torna muito mais de responsabilidade para quem está à frente, porque é um negócio onde todo associado tem uma parte nele, Então, nos torna mais responsáveis a ingerir, portanto, mais conhecimento tem que ser investido, para que a gente caminhe sempre num caminho virtuoso e consiga estar aí nessa régua de crescimento, mostrando que o cooperativismo é uma opção também de financeira, para as pessoas dos nossos estados, onde eu estou, e para o Brasil todo, Por que não dizer para a América Latina, onde é muito incipiente ainda? O sonho de todos nós é chegar a um nível europeu, E é isso que eu penso que temos que acreditar, oportunidades muitas para 2021 e oportunidades também para as mulheres que queiram ingressar na carreira cooperativista, tá, gente?
cumprir, né, a agenda hash do Banco Central também. Faz parte do nosso trabalho e eu tenho certeza que o cooperativismo, até pelos seus princípios, ele já está atendendo esse chamamento do Banco Central. Aifa, muitíssimo obrigado aí pela tua participação, tua opinião, né? Se compartilhar um pouco do seu estado, né? Mato Grosso do Sul e Rondônia, né? Tem uma pergunta no chat, pessoal. A Aifa falou sobre educação, o Valmir também trouxe esse tema de educação, né? No cooperativismo de crédito. E aí tem uma pergunta interessante, né, que gostaria que o Danilo Villalva, né, pudesse responder esta pergunta da Josefina Coutinho. A educação é um tema que tem permeado muito das discussões, né, no cooperativismo. E é um investimento importante em termos de formação dos colaboradores. Então, Danilo, gostaria que você pudesse responder aqui, né, pelo chat. A Josefina fez esta pergunta. E os demais, por favor, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade para um dos nossos convidados. Tá bom, pessoal? Aifa, muitíssimo obrigado aí pela essa colocação, né, sua reflexão. Gostei muito, muito bom. Danilo, por favor, você pode abrir o som, o áudio. O seu está desligado, Danilo. Ok. Muito obrigado, professor. Que bacana a pergunta que fizeram. Obrigado pela pergunta. Eu não poderia, gente, deixar de destacar a fala do Valmir Segato e da Aifa, reconhecendo a importância da educação no processo de crescimento das instituições. A Febraban tem uma atuação desde 1976, por exemplo, e num mundo hoje altamente competitivo, como foi falado, com LGPD, marco regulatório, blockchain, baixos níveis de spread, é complicado não falar em capacitação. Então, muito bacana ouvir de vocês o reconhecimento e a importância de se falar em capacitação. Capacitação tanto profissional quanto educação financeira. Acho que o país precisa muito da nossa contribuição, principalmente em educação financeira. Nós, do Instituto Febraban, capacitando mais de 30 mil pessoas nos últimos anos, temos estado cada vez mais perto dos nossos bancos, inclusive do sistema cooperativista. E foi uma grande honra para a gente iniciar uma atuação forte através do professor Morishita, com soluções para a área de cooperativismo. Estamos entrando de cabeça, com a certeza de podermos contribuir com esse mercado que tem muito a nos ensinar. Então, não poderia deixar de destacar o comentário de vocês. E educação, a gente acredita muito ser fundamental no processo de crescimento, processo de aprendizado, e o Brasil precisa muito de ações em todos os lados da pirâmide, como foi muito bem dito pela Aifa. Muito obrigado, então, professor, e obrigado aos convidados. Muito bom. E acho que são colocações importantíssimas, né? Da educação financeira, da engenharia social, né? Da mulher no cooperativismo, do crescimento da economia nos diversos estados aqui do Brasil. E agora nós vamos, né, convidar, né, o Tiago Schmidt, do Sicredi Pioneiro, presidente do Conselho de Administração. É a cooperativa mais antiga do Brasil, né? São mais de 117 anos, né, de cooperativismo, desde a fundação. Faz 118 agora no final deste mês, se não me falha a memória, né, Tiago? Depois você me confirma, por favor. E como é que uma cooperativa centenária, né, tem um modelo de governança, né, tanto do papel dos conselhos de administração, do conselho de administração e também da diretoria executiva no Sicredi Pioneira.
Eu acho que, mais do que nunca, acho que esse é um dos maiores desafios do cooperativismo. Ter um conselho, né, com o papel de conselho de administração e o papel da diretoria. Acho que tem ainda um caminho dentro do cooperativismo, né, Tiago, a percorrer este modelo que vocês fazem muito bem lá no Sicredi Pioneira. Então, eu gostaria de ouvir, né, a tua experiência, a tua prática, como é que vocês fazem isto, né, acontecer e dar certo uma cooperativa de 117 anos. Por favor, Tiago. Professor Mário, boa noite. Boa noite. A cooperativa é a mais antiga do Brasil, mas o presidente não é, tá? Inclusive, depois eu falo um pouco de sucessão, mas em 108 anos de história, a cooperativa teve 4 presidentes. E agora, nos últimos 10 anos, eu já sou o 3º presidente, o 7º na história geral. Saudação especial, professor Mário, muito obrigado em teu nome ao convite, à confiança, também ao Instituto Febraban por toda a confiança, pelo convite na participação desse evento. E agradecer, além dos colegas que participam aqui no painel, também aqueles que nos assistem agora, porque hoje, se não me engano, é dia de futebol, tem Libertadores, então o pessoal está abrindo mão de futebol, está abrindo mão de novela, está abrindo mão de telenoticiário para estar aqui com a gente. Obrigado, é vocês que fazem o programa acontecer, né? Podem fazer perguntas fáceis para mim, as difíceis a gente passa para o Segato depois, tá, Segato? Daí tu responde as difíceis. Mas vocês me deram um desafio, Tchê, que é falar sobre governança em 8 minutos. Eu não sei, vamos ver o que eu faço aqui. Antes de iniciar a fala sobre governança, mandar um abraço para a professora Josefina, que nos acompanha. Ela é uma das minhas grandes mestres do cooperativismo e é uma mulher, uma grande liderança. E possivelmente o padre Amistad, que fundou a Sicredi Pioneira, passava pelas terras da avó dela no município distante, aqui no interior do Rio Grande do Sul, Venâncio Soares. Também o professor Amilcar, que eu tenho enorme admiração, Amilcar Teixeira, é um grande conhecedor de cooperativismo e de governança, aprendo muito com o material que ele produz, que ele siga produzindo esse material. E também outros amigos, como o Luiz Cláudio da Mundo Coop, que também prestigia esse evento. Quando a gente fala de cooperativismo, é engraçado, porque a AIFA trouxe essa fala, nós somos jovens do Brasil, né? Debutamos no ano passado, porque se nós pararmos para pensar, o cooperativismo nasce, o decrédito, no sistema financeiro nacional, a partir de 2004, com a Lei de Livre Admissão de Associados. E essa questão da abertura de cooperativas segmentadas para livre admissão é que começa a trazer um turbilhão de necessidades, de desafios e oportunidades, que é a pauta dessa noite, como, por exemplo, a governança. A governança, a gente precisa de horas para estudar a governança. Ela não é um processo simples, e se nós pudéssemos agora abrir o microfone, cada um traria um sentimento ou um conceito distinto em relação ao que é governança, professor Mário. Nesse sentido, eu me desafio muito mais a trazer as nossas práticas vivenciais dentro da Pioneira e compartilhar com outros para que possam avaliar dentro de suas realidades aquilo que é possível de ser implementado ou não. Mas muito antes da governança, acho que nós temos o desafio da comunicação e do desconhecimento. A Sicredi Pioneira, fundada em 1902, ela é a cooperativa de crédito mais antiga da América Latina, mas ela também nasce dentro do movimento rural, dentro de um grupo chamado Bauernverein, que em alemão significa Associação de Agricultores, que foi fundada em 1899, 3 anos antes, e já se tentou ali constituir uma caixa de depósitos e empréstimos, que seria logo mais à frente a Sparkasse, a Caixa de Depósito. Eu falo isso porque normalmente as pessoas usam a expressão quando a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, né? Mas eu gosto de sempre recordar um pensador italiano, Norberto Bobbio, que diz que somos rigorosamente aquilo que lembramos. E por isso o Danilo falou com tanta propriedade sobre educação. A gente precisa cuidar daquilo que lembramos. E quando nós conhecemos a história do cooperativismo e por que foi constituída uma cooperativa de crédito em 1902,
A essência dessa cooperativa, o propósito, é a mesma para todas as 894 cooperativas que existem hoje no nosso país. E o desafio aqui muito mais é ser um presidente de conselho de administração falando de governança, porque muitas vezes nós vemos acadêmicos, estudiosos, né? Mas então eu tenho esse desafio. Logo após a livre admissão, acho que um marco importante é a 130, a Lei Complementar de 2009, que traz uma série de entendimentos dentro desse processo de governança das cooperativas, mas ela é um marco importante. Ela não traz mudanças, ela só é um marco. A mudança ela começa a vir de fato mesmo com uma grande entrega que o Banco Central do Brasil faz para o sistema de cooperativismo de crédito, que é a 4434 de 2015, que é a resolução que trata da governança. E daí eu gosto de simplificar essa resolução com a questão da atribuição dos papéis. O colegiado, conselho de administração, é aquele grupo que define o que fazer, não como fazer. Ela tem a necessidade do entendimento estratégico em nível estratégico, e não tático e operacional. E já a diretoria executiva e demais gerências e colaboradores da cooperativa, aí sim, em nível tático e operacional, o como fazer. Ou seja, o conselho de administração, ele não define quem recebe crédito, quem não recebe, ele não define quem contrata e quem demite. Esse não é papel do conselho de administração. O conselho de administração precisa estar voltado para as políticas de contratação, por exemplo, para as políticas de concessão de crédito, para a questão do apetite ao risco, para os pontos estratégicos onde a cooperativa gostaria de atuar, e daí entram várias normas de desempenho que o senhor trouxe e depois o Segato recuperou, como, por exemplo, Basileia, patrimônio de referência, índices, não só os índices básicos de liquidez, mas outros tantos líquidos, tantos outros importantes, como a demonstração dos limites operacionais. Esse é o papel do Conselho de Administração, dizer para a diretoria para onde a cooperativa vai. E daí nasce o primeiro ponto importante nesse processo de governança, que é a relação de confiança entre o Conselho de Administração e a diretoria executiva. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Nós temos, a partir de 2015, daí sim, muitas cooperativas com a governança implementada, mas muitas vezes apenas de direito e não de fato. E daí eu pergunto para quem nos assiste nesse momento, nós somos 7 sistemas cooperativos, 894 singulares. Quantas, de fato, têm uma governança implementada? Quantos conselheiros entendem o papel do conselho e deixam as diretorias prosperar na liberdade, com confiança? Então, esse é um papel importante do Conselho de Administração. E quando a gente fala de governança, existem alguns aspectos importantes, eu não estou aqui querendo dizer que é certo ou errado, mas é só o modelo que nós temos aplicado na Pioneira, e todos aqueles que tiverem interesse, a gente está disposto a compartilhar. A Credit Citrus é uma grande parceira nossa de diálogos de intercooperação, né, Segato, em várias práticas inovadoras, de, por exemplo, um portal de governança que sirva como base para o trabalho do Conselho, uma pauta estruturada, comentada, estudada com antecedência pelos conselheiros para que os debates sejam mais objetivos, deliberativos. O comportamento, além da questão do conhecimento, o comportamento dos conselheiros dentro do Conselho e fora do Conselho, a avaliação de desempenho desses membros como critério para a renovação. Nós sabemos que a cada 4 anos há uma renovação de 1/3 dos conselheiros de administração. Quais são os critérios? Baseado no que a gente faz essa renovação? É pela proximidade com o presidente, é o cara que é mais popular na cidade, ou aquele que de fato entrega um comportamento e conhecimentos que fazem a diferença e contribuem para a cooperativa dentro do que o papel do conselheiro exige? Além disso, também a questão do relacionamento com o associado, e o Segato falou nisso, porque isso passa por educação, para que a gente tenha uma base qualificada de associados para que esses também possam assumir cargos de governança dentro da cooperativa, seja como coordenador de núcleo ou como conselheiro de administração. E daí a Dom Cabral recentemente entregou um estudo para nós do Sistema Sicredi sobre conselhos, e ali veio um ponto bastante importante como desafios, o que os conselheiros mais entendem como o maior desafio
das cooperativas hoje no país, e disparado em primeiro lugar, nós encontramos a palavra expansão. E daí eu trago isso com preocupação, porque eu gostaria de entender melhor essa preocupação da expansão. É a expansão do Sistema Nacional do Cooperativismo de Crédito como um todo, que é o mesmo que a Agenda BC-REST do Banco Central se dispõe, ou é a expansão de suas singulares, sem intercooperações operacionais que tragam eficiência para a cooperativa e gerando alto custo para os associados. Então, nós precisamos rever os nossos modelos de expansão, entender melhor a que custas estamos fazendo esse processo de expansão. Porque o nosso modelo é importante, professor Mário. Tu falaste bem a questão do PIB. O Instituto FIPE, no início do ano, revelou uma pesquisa que mostra que 5,6% a mais é a riqueza das cidades onde há uma cooperativa de crédito, independente do sistema. E sem considerar numerário público, só investimento privado. Nós crescemos de 2015 para 2019, 76% nos ativos, mas somos 3% do sistema financeiro nacional. E o crédito, que o Segato comentou tão bem, hoje, a cada R$100 de crédito no mercado, R$4,60 é tomado dentro de uma cooperativa de crédito. Só que se a gente for olhar a nossa base de associados, do total de crédito que eles tomam, em torno de 35% é com a gente e 65% é fora da cooperativa. Então, nós precisamos urgentemente trazer qualificação para dentro dos conselhos. Esse é um processo que está acontecendo, a gente percebe isso. Não estou falando só de formação acadêmica, embora a formação acadêmica seja importante, mas trazer a diversidade, trazer pessoas de várias gerações de idade, trazer pessoas de gêneros distintos, trazer pessoas com várias experiências profissionais e com mais ou menos experiência no mercado. Quando nós tivermos conselhos mais qualificados, aptos e cientes do papel do conselho, entregando para a diretoria os direcionadores estratégicos que a cooperativa de fato necessita na sua região, e olhando para o Sistema Nacional do Cooperativismo do Crédito como um todo, buscando a expansão desse sistema, esses R$4,60 vai para 15 ou 20 reais do sistema ligeirinho, os nossos depósitos vão de 4,6% para 10% ligeirinho, os nossos 12 milhões de associados ligeirinho se tornarão 20 milhões de pessoas movimentando em cooperativas de crédito. Desculpa ter estourado o meu tempo, mas não poderia ficar sem trazer essas provocações para todos que nos assistem agora. Tiago, por favor, tem aqui uma pergunta do nosso amigo comum, doutor Amilcar, que está nos prestigiando. Tá? A pergunta dele é: o que você acha, ou o Valmir ou a AIFA podem responder, sobre a nova medida, né, de lei complementar a 27, né, sobre cooperativismo, sobre os conselhos de administração independente. Como que você visualiza isto, que é essa, né, normativo que está para ser aprovado agora em abril de 21, se tudo correr bem? O que você poderia contribuir na pergunta aqui do doutor Amilcar, nosso grande amigo de Brasília? Eu acho que tem os dois lados, né, Amilcar? Por um lado, é muito importante que traz mais musculatura e mais conhecimento técnico para dentro do conselho. Esse é o propósito. Mas eu acho que ele deixa transparecer o quanto as cooperativas ainda têm a possibilidade de se aproximarem ainda mais dos seus quadros sociais. Porque é engraçado, quanto mais a gente se relaciona com os nossos associados, quanto mais próximo, principalmente, por exemplo, de coordenadores de núcleo, mais a gente percebe o quanto existem ali pessoas também altamente capacitadas e qualificadas. Eu acredito principalmente nos grandes conglomerados, as centrais ou as confederações, há sim a importância desse olhar externo, dessa visão externa, sem nenhum problema. Não é o caso do Segato, mas guardado as proporções, o Segato é um exemplo de alguém que veio do mercado com conhecimento de fora e rapidamente encontrou
o propósito da cooperativa na sociedade. Eu acho que se esses conselheiros externos entenderem também para que se presta uma cooperativa, que além só da busca pelo resultado econômico, existe também a aspiração do resultado social, e os dois pinheirinhos, o professor Mário, eu sempre gosto de usar essa frase, não é de graça que eles tenham o mesmo tamanho, é justamente para lembrar os conselheiros, os gestores, de que o crescimento econômico ele é importante, essa geração de resultado para que a gente possa deixar uma comunidade melhor para os nossos filhos, mas com parte desse resultado investir no social, principalmente na educação, para que a gente possa deixar filhos melhores para as nossas comunidades. E daí, além do PIB ser maior nos municípios onde tem cooperativa, a gente vai olhar o IDH, também é maior, a gente vai olhar o IDEB, também é maior, a gente vai olhar qualquer índice, é melhor por impacto direto das cooperativas. Mas não vejo problema nenhum e acho que tem muito a contribuir essa visão externa no cooperativismo. Excelente, Tiago. Muito obrigado aí. Muito obrigado, doutor Amilcar, pela pergunta aqui, né, que o Tiago respondeu com muita propriedade. E agora, tudo isto que foi dito aqui, esses desafios, oportunidades da governança, né, a parte de educação, né, como é que o Mauro Melo, né, pode contribuir na visão dele de uma forma sustentável, né, um homem da área digital, né, da área importantíssimo para o mercado financeiro e também para o cooperativismo, né? Mauro, como é que você pode contribuir, né, conosco do cooperativismo, vendo todo esse direcionamento que o Tiago, o Valmir e a AIFA fez, né, de uma forma sustentável? Mauro, por gentileza, muito obrigado pelo seu ter aceitado o nosso convite, Mauro. Vamos prazer. Lá. Boa noite para todos. Mário, Tiago, Danilo, AIFA, tá, o Valmir e a Edilene, a vocês e o público que está nos assistindo. Vou iniciar até falando sobre o que nós estávamos comentando sobre educação, muito bem falado por Valmir, e é uma bandeira que a Credilink também levanta, é a educação financeira. E, pensando nisso, o conhecimento é educação. Como disse o Tiago, muita gente hoje deixou de ver futebol, deixou de ver novela, principalmente o pessoal de São Paulo, né, que está com a torcida aí pelo time do Palmeiras. Então, o que ocorre? Esse momento nosso aqui é um momento de educação, tá? Afinal de contas, nós estamos conhecendo. Eu escutei aqui várias explicações sobre a cooperativa, no qual nós estamos solidários, somos solidários. Eu sou uma pessoa de interior, tá? E sempre apoio quando eu estou no interior e vejo que o pessoal é muito adepto às cooperativas. As cooperativas têm uma força muito grande no interior de Minas, como também tem no nosso centro-oeste. Tá? E vocês colaboram para todo esse crescimento e também para a própria educação financeira desses mesmos consumidores. Quando se fala em educação financeira, quando se fala em crédito, nem sempre consigo trazer boas notícias, porque nós estamos falando aí de uma série de fatores que hoje assolam aí todo esse trabalho, que é a LGPD, que não se pode deixar de falar, a preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados, que estamos atentos a isso, e é importante que as cooperativas também estejam preparadas para isso, porque nós estamos tendo um impacto muito grande dentro da questão de preservar os dados do consumidor, porém, tá, dando segurança a todas as instituições para terem uma informação segura e uma informação com validade. Eu trouxe aqui alguns dados que até acompanham o que o professor Mário estava falando sobre o crescimento. Tá? Esse ano, para nossa surpresa, o crescimento na Black Friday foi uma coisa impressionante. Nós tivemos quase 15% de crescimento em relação ao ano passado. Tá? Ou seja, isso mostra uma economia aquecida com todos os problemas que nós tivemos esse ano. Tá? Eu vou apresentar alguns dados aqui.
Não sei se todos vão conseguir... Isso. Vamos lá. Bem, logicamente, está aqui o meu telefone, o meu e-mail. O que necessitarem em termos de informações de crédito e sobre a LGPD, eu me coloco à disposição. Trouxe algumas informações que eu acho que, em termos de cooperativa, pode mudar. Vamos lá. Isso é uma informação importante que também aquece o mercado. Nós tivemos um crescimento de CPFs de fevereiro para novembro de 18 milhões de novos CPFs no mercado. Tá? Então, imagina que em março nós tínhamos 206 milhões, hoje nós estamos com 224 milhões de CPFs regularizados. Quando eu digo isso, nós estamos falando de um crescimento em relação ao ano passado, realmente que foge às estatísticas. O aumento foi bem maior, justamente devido ao auxílio-desemprego, o auxílio emergencial, que veio regularizar esses CPFs. CPFs esses, logicamente, que quando eles vão solicitar crédito, eles estão vazios de informações. Tá? Eu acho que a questão não só das instituições financeiras, como cooperativas, ela tem que ficar muito atento com esses CPFs que estão entrando no mercado e que, tá, logicamente, nós estamos falando agora no mês de novembro que estamos tendo o 13º, primeira parcela, 20 de dezembro, segunda parcela, tá? Pessoas tentando justamente ajustar dívidas, onde a inadimplência diminui, para gerar novas dívidas para fevereiro ou março, que são as compras parceladas. Bem, em relação ao atual cenário, tá, nós tivemos um crescimento de vendas online 13% a mais em relação ao ano passado. Conversamos com alguns varejistas, com algumas empresas que trabalham com a classe C e D, e as empresas ficaram surpresas, realmente, com a aderência do consumidor ao sistema de compras online. Ou seja, aquele consumidor que não tinha o hábito de fazer compra online está fazendo hoje justamente pela facilidade. E as próprias empresas, as próprias instituições estão achando muito difícil voltar ao antigo cenário, independente de vacina, de pandemia, porque a facilidade realmente ficou muito maior o consumo. Agora, fizemos uma pesquisa também dentro disso, e 100% das pessoas que entram em contato para falar sobre tratamento de dados, tá, demonstram não ter conhecimento sobre a função de GPO e das hipóteses de tratamento previstas na LGPD. Ou seja, estão se divulgando muito a Lei Geral de Proteção de Dados, mas não está se explicando na própria mídia que o consumidor ele tem direito aos dados, à proteção dos dados dele, desde que não seja utilizado para alguns fins, como o próprio fim de crédito, seja para a instituição, para a cooperativa, seja para qual a função que for. É importante dar conhecimento ao consumidor que os dados dele são protegidos, tá, e não divulgados para lead e outras funções. Porém, para o crédito, ele se faz necessário. Eu trouxe aqui os exemplos que têm aparecido muito dentro da CredLink, por ser uma empresa de informação de crédito, pessoas solicitando a retirada dos dados da empresa. Isso atendido pelo nosso GPO. Está aqui, bom dia, prezados. Pelo presente, venho solicitar a imediata exclusão do meu CPF, bem como demais dados pessoais, como telefone, endereço, data de nascimento, signo, o que mais constava vinculado ao meu CPF. Tendo certo que nunca teve de minha autorização para fornecer tais a qualquer terceiro. Conto com a sua colaboração no prazo de 24 horas. Isso, na verdade, é uma desinformação que eu já me coloco à disposição aqui, independente de qualquer coisa, para esclarecimento em relação à LGPD. Porque quando se fala em bloqueio de dados, nós estamos falando que o consumidor tem o direito, contudo, tá, para qualquer espécie de consulta, desde que tá, não haja nenhum restritivo nesse CPF. Se existe algum restritivo nesse CPF, tá, não devemos e não tiramos os dados daquele consumidor. Isso aqui é o que ocorreu com esses dados
que está aqui, tá? Cadastro Consumidor Seguro é um cadastro que nós temos, ele é um cadastro gratuito, em que a pessoa coloca lá o CPF dela e toda vez que utilizar o seu CPF, nós vamos informar, tá, que esse CPF está sendo utilizado. Isso é segurança para o consumidor. Esse sistema já existe há mais ou menos uns 7, 8 anos, independente mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui é só para ter uma ideia do que toda empresa hoje, não só a Credilink como empresa de informações de crédito, mas como as instituições devem ter, todas aquelas que trabalham com dados, que é o DPO, o controlador, o titular e a Associação Nacional de Proteção de Dados, que vai fazer todo esse cruzamento daquilo que você tem de dados de consumidores dentro da sua base. Inclusive, falando em termos de cooperativa, que tem uma base realmente monstruosa e que é importante ter o DPO para atender, tá, esses consumidores que solicitam para retirar o nome da base, etc., que só deve ser retirado desde que não tenha restritivo bancário. Tá? Eu me coloco aqui à disposição para as cooperativas. Isso eu coloco uma disposição free para falar justamente, junto com o nosso DPO, junto com a nossa equipe jurídica, sobre LGPD, junto com as cooperativas. É isso. Uma boa noite para vocês. Opa, obrigado, Mauro. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Bom, já estamos caminhando para o final, né, da nossa live, que passou tão rápido o tempo. Então, eu vou pedir para que os nossos convidados, por favor, tenham aí um tempo para a gente encerrar. Depois tem a fala do Danilo e o nosso fechamento. Aifa, tuas considerações, como foi? O que você achou da nossa live? Por favor. Professor Mário, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho, né? Achei, como disse o colega, né? Nós aqui estamos fazendo e aprendendo educação financeira, educação mesmo. Eu acho que tudo isso vem para contribuir, somar conosco no nosso dia a dia, trocar essas experiências, nos colocar à disposição dos participantes, né, para estar nos conhecendo o trabalho cooperativo, no caso de crédito. Enfim, para mim foi muito importante, fiquei muito feliz e me coloco à disposição para quem quiser continuar essa conversa. Fico à disposição, estou no Mato Grosso. Chegou aqui, falou, quer conhecer o Cicobi aqui no Mato Grosso, estamos à disposição de quem quiser participar conosco. Obrigada, fiquem todos com Deus, tá? Muito bom, muito obrigado, viu, Aifa, por ter aceitado o nosso convite, muito bom. Então, muito bem instalado a central, lá em Cuiabá, tá certo? Perto do Shopping Pantanal. Tiago Schmidt, por favor. Agradecer a todos pela oportunidade, né? Normalmente a gente convida, mas eu queria de coração aberto mesmo. No ano passado tivemos a possibilidade de receber aí quase 3.000 pessoas aqui em Nova Petrópolis, é a capital nacional do cooperativismo. E se tem uma coisa que Nova Petrópolis pode fazer é mostrar para o resto do Brasil como é que o cooperativismo nasceu. E posso te garantir, professor Mário, que todas as pessoas saem daqui diferentes do que chegam, bem carregadas com uma energia especial e também com uma amizade, com vínculos de amizade mais forte aqui com o pessoal da Sicredi Pioneiro. Então, logo isso tudo possa passar e quem tiver vontade de conhecer Nova Petrópolis, a Serra Gaúcha, desde já convidados. Estamos finalizando o restauro do nosso memorial, foi a primeira sede própria da cooperativa e até meados do ano que vem deve ter toda uma museografia nova, uma agência conceitual e todos serão bem atendidos aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado, o convite está aceito. Eu, Danilo, Mauro, nós vamos lá junto com a Edilene conhecer Nova Petrópolis, tá? Tiago. Professor, eu só queria fazer uma pergunta que surgiu agora no chat, antes de finalizar, daria tempo? Vamos lá, por favor.
Minha pergunta, diante da taxa Selic baixa, qual será a estratégia que devemos adotar? É o Ricardo Garuti quem está perguntando. Quem puder responder, fique à Valmir vontade. Segato, por favor. Obrigado, Ricardo Garuti. Eu vi o teu comentário aqui, né, a respeito de crescer carteira de crédito pessoa física e jurídica, como realizar captações. A margem está bem estreita, né? É que você falou aí, muito bem colocado. A estratégia que vai ser bastante significativa, eu optaria de observar que oferta que você consegue colocar a nível de segmentação. Ou seja, entender bem como é que está o público que está tomando crédito e aquele que está captando, considerando que as características de cada setor, nicho, agronegócio, até outros nichos ali, eles têm sazonalidades de captação, né, considerando as entradas de receita da atividade, e a sazonalidade da tomada de crédito. Entendendo esses circuitos, você consegue atender ele, até porque o cooperativismo tem essa capacidade de entender de forma bastante próxima como é que é o seu cooperado. Então, isso facilita entender de forma segmentada. Eu fico à disposição, e meu contato pode ser te passado aí, para trocar um bate-papo naquilo que você achar que foi interessante. Acho que qualquer um dos panelistas aqui pode falar sobre como conversar nisso, porque a estratégia acaba sendo muito própria de cada uma das cooperativas diante do seu cenário, né, local, seu público. Então, fica à vontade para você também me acessar no direto aqui, né? E de antemão já agradeço ao Mauro, a Aifa, ao Tiago, a você, professor, ao Danilo, a Dilene, todos aí, e meu companheiro de live aqui, quase que semanal, o Tiago. Para a gente estar sempre aí, desejando um bom Natal para todos, aqueles que nos acompanharam pelo chat aí. Uma alegria receber tanta gente aí, né, participando conosco. E que 2021 seja profícuo aí dos nossos acertos, ou pelo menos errar menos, né? Um grande abraço a todos. Obrigado, Valmir. Obrigado mesmo. Obrigado. Mauro Melo, por favor, nós estamos com alguns minutos aí para fazer o encerramento, né? Mas, por favor. Ok, agradeço a vocês a aula que eu recebi aqui hoje e, logicamente, com essa aula eu vou tentar aprimorar ainda mais os nossos sistemas para que fique cada vez melhor. E eu não vou recusar o convite de ir ao Sul e também Cuiabá, que é um local que eu adoro visitar. Tem musiquinha ao fundo, mas não sou eu que estou tocando, não, viu? Entendeu? Agradeço a vocês, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Opa, obrigado, Mauro. Mais uma vez, obrigado aí pela tua participação e o convite que você nos aceitou. Danilo, por favor, você tem alguns minutos aí para... Danilo? Morichita, é um grande prazer. É um grande amigo, Danilo. Antes de tudo, eu quero parabenizar o criador da ideia, Mário Morichita, nosso professor querido, a brilhante criação, ao sucesso dessa live. Sem dúvida nenhuma, tivemos hoje uma aula mesmo. A gente fica feliz de, como Instituto Educacional, de cumprir mais essa missão essa noite, de levar a educação, né, de levar aprendizado. Então, aos nossos professores, aos cases aí como executivos, Valmir Segato, muitíssimo obrigado. Tiago Schmidt, prazer gigante conhecê-lo. Será uma honra aceitar o seu convite. Aifa, olha, Mato Grosso, olha, já vou pensar em reservar a passagem, tá? Mauro Melo, querido, nosso parceiro de sempre, muitíssimo obrigado, sucesso sempre. Obrigado a todos os convidados e inscritos. Eu confesso a todos vocês que tivemos uma aula e ficamos com um sabor de quero mais. Muito obrigado a todos. Obrigado, Danilo. Obrigado. Bom, gente, para fazer o encerramento aqui, né? Realmente foi uma noite muito agradável compartilhar, né, experiência e conhecimentos com Valmir Segato, Tiago, Mauro. Acho que foi a AIFA foi um momento único para mim como consultor. Eu sou um verdadeiro aprendiz, né, do cooperativismo. Eu aprendo o cooperativismo todo dia, toda hora, todo momento que a gente entra em sala para compartilhar algum conhecimento, né? Então, muito obrigado à INF Febraban, a figura do Danilo,
Edilane, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Obrigada. Essa moça é lutadora, é guerreira. Tá? Não Imagina, tem obrigada, professor. Vamos fazer um cronograma, vamos fazer o painel, vamos escrever, vamos fazer isso. Muitíssimo obrigado, Edilane, pela sua dedicação, sua parceria. Agradecer aí, né, todos os participantes que estiveram aqui na nossa live, foram mais de 200 e poucas inscrições, né? Então, agradecer a todos que estiveram aqui assistindo, tem vários amigos aqui, para não cometer injustiça, aqui eu estou vendo muitos amigos do cooperativismo, muito obrigado aí pela audiência, e também, Valmir Segato, né, pelo tempo, pela sua disponibilidade, né, junto com o Tiago e com a AIFA, muitíssimo obrigado, não tenho outra palavra a não ser isso para vocês. Vocês dedicaram um tempo precioso da agenda de vocês, né, para compartilhar esta noite, né, nesta live que, com certeza, né, nós do cooperativismo agradecemos muito, né, os seus conhecimentos, a sua experiência, né, e espero que ano que vem a gente possa estar juntos novamente. Tá? AIFA, Mauro, Tiago, Valmir Segato, Danilo, Edilane, muito obrigado. E obrigada a vocês, gente. Gratidão. Feliz Natal. Sucesso. A todos. Muita saúde. E obrigado pelos participantes muita também. Paz, né? E que ano que vem nós possamos estar juntos novamente. Então, fiquem aí. E até a próxima, se Deus quiser. Sucesso a todos. Obrigado, até, gente. pessoal. Felicidade, sucesso. Tchau. Obrigada. Se precisarem, estamos à disposição lá no ENF. Boa noite. Sucesso. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, obrigado.